Saúde em Ação. Oferecimento SSG. Saúde para todos. Estamos aí em plena campanha de vacinação contra a gripe, né? No caso do SUS, vacina gratuita para grupos prioritários. Mas mesmo quando você vai numa clínica particular, por que ela é tão importante? A gente vai conversar então agora com o infectologista Almir Conrado. Obrigada pela presença, Almir. Muito obrigado pelo convite, Patrícia. É uma honra. Honra nossa. Primeiro, eu queria só que você contextualizasse, porque a gente viu explodir o número de casos de gripes aí nas últimas semanas, em todos os noticiários falando disso, né? Aumentou mesmo. Sim, começa a esfriar, as pessoas começam a ficar em ambientes mais fechados. Infelizmente, a gente não herdou aquele uso de máscara do Covid como a gente deveria. É verdade. O cuidado com álcool em gel, o cuidado com a lavagem de mãos. E chega o frio, volta os casos respiratórios, realmente. São só gripes ou resfriados também, pneumonia? É importante a gente diferenciar gripes e resfriados, que é uma dúvida muito comum, né? Resfriado é aquele quadro leve, que só tem o nariz correndo, um espirro. A gripe é quando a pessoa fica com uma febre alta, corpo ruim. E, infelizmente, em pacientes mais debilitados, idosos, que já têm outros problemas de saúde, isso pode levar a complicações graves. Por exemplo, uma pneumonia pelo próprio vírus, uma bactéria se aproveitar. Então, o que parece uma simples gripe pode causar grandes problemas aí para algumas pessoas. A gripe é causada por vírus. Por vírus. E por que a vacinação ela é tão importante, então? A vacina, ela estimula no nosso corpo a produção de anticorpos contra esses vírus. Ela é dada todos os anos porque ele é um vírus que ele tem uma grande capacidade de se adaptar, de se modificar. Então, você se protege esse ano contra os principais vírus que estiverem circulando. Então, essa vacina da rede pública ela protege contra 3 principais tipos de vírus. E a cada ano é verificado qual tipo que está mais circulante e atualizada a vacina. Então, ela estimula o seu sistema imune para você ficar preparado para se você for exposto ao vírus. E se você pegar, mesmo com a vacina, pegar um caso mais leve, não ficar grave. No caso, é a influenza, né, Almir? A influenza. Que é o vírus que fica mais circulante. Isso, aí. a influenza A e B, principalmente. E eles estão ali no composto da vacina. Sim, dos 3 vírus protegidos pela vacina, 2 são tipos da influenza A e um é um tipo de influenza B, que é o principal alvo da vacina. E por que tem que tomar todo ano a vacina? É justamente por causa dessa adaptação do vírus. Ele tem uma grande capacidade de se mutar. Mutar é ele se adaptar, fazer pequenas modificações que ele engana seu sistema imune. Quando você acha que ficou protegido contra ele, ele modifica um pouquinho para te enganar e ano que vem te pegar de novo. Então, você vai lá, os cientistas atualizam a vacina contra esse novo tipo, essa modificação. Aí você tem que tomar uma vacina atualizada para essa modificação do vírus. O que você sente como médico em relação a essa vacina? Porque a gente tem visto no Brasil, antes da pandemia inclusive, uma movimentação contrária, né, à vacinação. Até a gente falou sobre sarampo em outros momentos, né, que os pais estavam deixando a paralisia infantil. Aí a Covid veio toda a polêmica em cima dela. No caso da vacina contra a gripe, ela se atinge o preconizado ali pelo Ministério da Saúde ou não? Sempre existiu um movimento anti-vacina. Com o Covid, então, acabou tendo muito mais barulho em cima disso. É uma pena, porque acabou refletindo em várias outras vacinas, no calendário vacinal, no sarampo, agora na gripe. Infelizmente, a gente tem um histórico de não atingir o desejado na campanha de vacinação. Fica muito aquém do que a gente espera. A intenção é vacinar 90% da população alvo da campanha, que é cerca de mais de 200 mil pessoas para Londrina. E a gente fica muito aquém disso. Quantas pessoas? Não entendi. Dá mais de 200 mil pessoas como população-alvo. Então, pegando idosos, crianças, população de risco, profissionais de saúde, professores, agora trabalhadores de correio também. Mas esse movimento anti-vacina, infelizmente, é algo que acaba atrapalhando. A vacina é uma vacina muito segura, que é feita há muitos anos, é muito estudada. Os efeitos adversos, quando presentes, normalmente são muito leves. Então, aquela dorzinha no local que você fica lembrando de uns 2 dias que tomou vacina. Às vezes fica com o corpo um pouquinho ruim, uma febrinha baixa, que é totalmente normal para uma vacina. É seu corpo produzindo anticorpos, tentando reagir contra aquilo que foi aplicado. Isso é completamente normal. Então, é uma vacina muito segura, que todo mundo pode ficar muito tranquilo e é recomendável tomar a vacina. E fora a vacina, que outras medidas, né, que a população
população também pode tomar, né? Você citou a máscara, que acabou virando algo meio utópico, né? Da gente falar, né, sobre isso. A gente vê uma pessoa ou outra quando tá ruinzinha usar, mas medidas preventivas mesmo contra a gripe. Então, a gente tem que lembrar da máscara, apesar de ser algo que infelizmente ficou de lado. Quando você tiver algum sintoma respiratório, coloque a máscara. Eu sei que as outras pessoas estranham, te perguntam, mas é algo que protege todo mundo que está ao seu redor. Então, às vezes, você está no seu ambiente de trabalho, com um lugar fechado, um escritório, uma sala, que você vai acabar transmitindo para outras pessoas. Então, a máscara é muito importante. A lavagem de mãos, então, aquele clássico álcool em gel que todo mundo tinha na bolsa e acabou ficando de lado, também é uma coisa muito importante, que é através do contato com objetos contaminados, às vezes aperta a mão de alguém, pega um dinheiro, alguma coisa assim, acaba levando no nariz, olhos, se contaminando. Então, a lavagem de mãos é muito importante. E ambientes fechados, tentar evitar, mas tentar deixar o ambiente mais arejado possível. Isso são as principais medidas para tentar evitar essa contaminação. Até porque a gente presencia um monte de gente espirrando, né, o dia todo, eu tô vendo. E às vezes a pessoa que está espirrando não tem aquele cuidado, né, para evitar. Então é importante nós fazermos a nossa parte. A pessoa que está com sintomas de fazer a dela, quando ela não fizer, a gente faz a nossa, pelo menos. E só para a gente encerrar, Almir, tem doenças respiratórias, por exemplo, alérgicas, que estão sendo confundidas com a gripe? Muito. É bem comum nessa época de frio as ites atacarem. Então, a rinite, bronquite, sinusite. Eu mesmo tenho rinite que acaba atacando nesse frio. Então, é muito comum essa confusão. Quem já está habituado a ter, acaba vendo algumas diferenças. Então, a rinite com aquele nariz, às vezes, com uma certa coriza, espirrando, coçando de manhã. Isso é mais clássico da rinite. Aí começou a ter uma dor de garganta, febre, dor no corpo. Isso já não faz tanto parte desses quadros alérgicos. Então, já fala mais a favor de um quadro viral. Mas, realmente, nesse frio, acaba confundindo. Confunde. Por isso que é importante consultar um médico, gente, quando você tiver com alguns sintomas. É isso, né, Almir? Com certeza. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço. Até mais.